Olá, gente. Eu me chamo João Gabriel, vou ser o professor de vocês dessa disciplina Fundamentos da Radiologia. Eu sou formado em tecnólogo em radiologia e atualmente estou concluindo minha pós-graduação em saúde pública e docência. Eu vou fazer para vocês uma breve apresentação sobre o técnico de radiologia. Os técnicos de radiologia são profissionais de saúde que efetuam exames na área da radiologia, ou seja, atuam ao nível da produção de imagens do interior do corpo que permite diagnosticar situações patológicas como pneumonias, tumores ou fraturas ósseas, entre muitas outras. Então, o técnico em radiologia, ele trabalha produzindo imagens do interior do corpo, com o objetivo de diagnosticar doenças, das mais variados tipos, como fraturas ósseas, avaliar a região pulmonar, o coração e diagnosticar doenças nessas regiões. As funções do técnico compreendem a preparação, posicionamento do paciente para realizar o exame, no caso o exame de imagem, bem como a sua vigilância durante o mesmo. Além disso, planejam, programam e executam os procedimentos necessários ao esclarecimento da situação clínica dos doentes. Por vezes, elaboram um relatório preliminar descritivo daquilo que observam, no sentido de permitir uma correta decisão por parte do médico na elaboração do diagnóstico e na definição da terapêutica. Pelo fato de trabalharem com radiações, estes profissionais devem manter um nível máximo de segurança na sua utilização, com vista a assegurar a sua proteção e a do paciente. Então, o técnico em radiologia, ele trabalha com radiações. E as radiações, elas são nocivas ao corpo humano. Elas causam efeitos deletérios. Então, por isso, nessa aula de hoje, a gente vai aprender a como se proteger das radiações e como elas são formadas. Por isso, vocês devem se proteger durante a exposição. Sempre se proteger das radiações. E assim, vocês não serão afetados por elas. Hoje em dia, não ocorre mais, no caso, muita exposição dos técnicos ou dos pacientes. Os aparelhos mais modernos atualmente, eles emitem pouca radiação. Mas pelo fato de vocês trabalharem todos os dias com radiação, no caso os técnicos trabalharem todo dia com radiação, eles devem se proteger. Aí as técnicas que tradicionalmente utilizam incluem a radiologia convencional, a tomografia computadorizada, usualmente designada por TC, e a ressonância magnética, entre outras. Então, o técnico em radiologia, ele trabalha com 5 áreas da radiologia. Tem a radiologia convencional, também chamada de radiodiagnóstico, que incluem raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, mamografia. Tem a medicina nuclear, que trabalha utilizando radiofármacos para detectar órgãos que estejam com algum problema, por exemplo, câncer. Por exemplo, na cintilografia de tireoide. O paciente vai ingerir um radiofármaco que vai se ligar à tireoide. E a tireoide vai produzir radiação. Aí o técnico vai passar com um aparelho próximo à tireoide e esse aparelho vai absorver a radiação da tireoide, produzindo uma imagem do interior da tireoide. E com isso é possível avaliar a morfologia da tireoide e também a sua fisiologia, como ela está funcionando. Então, a medicina nuclear, além de ver a forma como o órgão está, ele também pode mostrar como está o funcionamento desse órgão. E é um exame que permite também avaliar o câncer no estado inicial. Também tem a radiologia industrial, que vocês vão trabalhar, no caso, fazendo radiografias ou raios-x de peças para o controle de qualidade, ou também trabalhar em fronteiras, fazendo radiografias de containers e de caminhões. Além dessa, também tem a radioisotopia, que é trabalhando na produção de radiofármacos. Essa área só tem no Rio de Janeiro, na CNEM. E também a radioterapia, que é trabalhando no tratamento do câncer, que é uma área que utiliza radiação para tratar o câncer em si. O âmbito da radiologia tem aumentado nos últimos anos, em parte devido ao desenvolvimento tecnológico e novas técnicas têm surgido como a angiografia, que permite o estudo dos vasos arteriais e venosos. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de uma angiografia. Vocês percebem os vasos sendo preenchidos por um meio de contraste que a gente injeta na veia do paciente. E esse meio de contraste viaja através dos vasos do paciente. Com isso é possível formar uma imagem, produzir uma imagem dos vasos.
Esse órgão aqui, ó, como vocês podem ver, é o coração. A gente tem a artéria coronariana. É um exame fascinante, gente, porque permite observar todos os vasos sanguíneos e com isso detectar doenças como, no caso, arritmia, algum tumor, e também é possível diagnosticar AVC de forma precoce. A radiografia em PA, posterior anterior. Aqui é uma imagem que eu coloquei para vocês. Aí temos a mamografia, a tomografia computadorizada em cima, né? Nessa imagem de cima é a tomografia e aqui embaixo a ressonância magnética. Aí tem, além dos conhecimentos técnicos e científicos, os profissionais devem ter a capacidade de trabalhar em equipe de forma eficaz, uma vez que trabalham em estreita colaboração com outros profissionais. Colaboram diariamente com médicos, radiologistas, bem como de outras especialidades, como cardiologistas, neurologistas, gastroenterologistas, e alguns exames devem ser realizados por mais de um técnico. Por outro lado, devem ser capazes de uma avaliação rápida do doente, tendo sempre presente a necessidade de estabilizar a sua ansiedade, pondo-o tanto quanto possível a par do objetivo do exame. Neste sentido, a segurança e o rigor que transmitem são determinantes para criar um clima de confiança, facilitador de uma realização bem-sucedida do exame. Então, aqui eu coloquei alguns conceitos básicos para vocês entenderem a produção dos raios-x e vamos falar um pouco sobre energia. Então, a energia é a capacidade de realizar trabalho. A gente tem dois tipos de energia. No caso, dois principais tipos. Não existem vários tipos de energia, mas eu vou falar aqui para vocês os dois principais. Existe a energia cinética, que é a energia do movimento. Tudo que está em movimento tem energia cinética. Um carro em movimento possui energia cinética. Uma pessoa correndo possui energia cinética. E tem a energia potencial. A energia potencial é uma energia armazenada, uma energia acumulada. Por exemplo, no exemplo que eu coloquei para vocês aqui, tem uma guilhotina. Para que a lâmina da guilhotina fique lá em cima, eu tive que puxar uma corda. E à medida que eu puxei a corda, eu usei a minha energia para puxar essa corda. E quando a lâmina ficou lá em cima, ela ficou com excesso de energia. Se eu soltar essa corda, a energia da lâmina vai ser liberada e ela vai cair. Ou seja, a energia que ela possui lá em cima ao estar armazenada, ao estar parada, ela possui uma energia armazenada, que é chamada de energia potencial. Então, outra forma de energia potencial tem a mola. Se eu pegar uma mola e comprimir ela, ao ficar comprimida, ela vai ter energia potencial, porque ela vai ter uma energia acumulada. Se eu soltar a mola, ela vai esticar e voltar ao estado anterior. Ou seja, quando eu comprimi a mola, ela ficou com a energia acumulada. Quando eu soltei, a energia se dispersou e a mola voltou ao normal. Aquela energia acumulada é chamada de energia potencial. Aí aqui eu coloquei para vocês uma descrição do exemplo da lâmina que eu acabei de falar, que para que a lâmina da guilhotina fique lá em cima, eu tive que puxar a corda. Se eu soltar a corda, a lâmina cai. Então, a energia potencial que está ali é chamada de energia potencial gravitacional. Aí aqui eu coloquei para vocês outros exemplos de energia. Tem a energia química, a energia elétrica. No caso, a energia química é a energia que ocorre dentro do nosso corpo. Quando nós nos alimentamos, o nosso alimento é convertido em energia através do nosso metabolismo, então é chamado de energia química. E tem a energia elétrica que ocorre na nossa casa, né? A mais conhecida, que é através da condução de elétrons por um fio de cobre através de uma diferença de potencial, 110 volts. Aí tem a energia térmica, que é o calor, que é através do aquecimento de moléculas, as moléculas vibram e produzem calor. É a energia nuclear que ocorre nos átomos. Aí tem a principal energia, que é a energia eletromagnética, que é talvez a menos conhecida, no entanto, é a mais importante para nós, porque a energia eletromagnética é a energia dos raios-x e raios gama, que são utilizados na radiologia. Elas têm propriedades. As energias eletromagnéticas, elas possuem um comprimento de onda, vocês podem ver aqui, ó, na setinha que eu estou mostrando, tem um comprimento de onda, e elas têm frequência. A frequência é o número de ciclos de ondas, né, por segundo.
Aí aqui temos as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelha, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Vocês podem ver que raios-x e raios gama elas têm um baixo comprimento de onda e têm uma alta frequência. Isso permite com que os raios-x e raios gama sejam penetrantes, que eles penetrem na pele, devido a eles terem essas características, né? Um baixo comprimento de onda e uma alta frequência. Aí vou falar para vocês agora sobre a estrutura da matéria. Então, gente, vou falar para vocês agora sobre a estrutura da matéria. Matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é feito de matéria. Eu sou feito de matéria, vocês são feitos de matéria. O computador, o celular ou o notebook que vocês estão usando para ver essa aula é feito de matéria. Se a gente pegar uma barra de ferro, que também é matéria, e triturarmos ela em pedaços cada vez menores, a gente vai ter a menor partícula da matéria, que é o átomo, que em grego significa indivisível. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o átomo era indivisível, porém, através de um experimento feito por Rutherford, foi possível observar que o átomo possuía partículas subatômicas, ou seja, partículas menores. Elas foram chamadas de prótons, que ficam no núcleo do átomo, e nêutrons, que também ficam no núcleo. Os prótons e os nêutrons que ficam no núcleo do átomo, eles têm carga elétrica. O próton tem carga elétrica positiva, o nêutron tem carga elétrica neutra. E ao redor do átomo, a gente tem os elétrons, que ficam em um espaço vazio chamado eletrosfera. Os elétrons têm carga elétrica negativa. Devido ao átomo possuir essas partículas com carga elétrica, é possível deduzir que o átomo ele possui a capacidade de produzir energia, que é chamada de energia nuclear. Num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons dentro do átomo identifica um elemento químico, ou seja, comanda um comportamento em relação aos outros elementos. Por exemplo, na tabela periódica, nós estudamos no ensino médio, né, a tabela periódica. E a tabela periódica ela possui vários elementos químicos. E cada elemento químico da tabela periódica possui um número exato de prótons, que também é chamado de número atômico. E esse número de prótons vai identificar o elemento. Por exemplo, o hidrogênio ele só possui um próton. O hélio ele só possui 2 prótons. Então, o número de prótons nunca varia. Cada elemento tem um número exato de prótons. Porém, o número de nêutrons, como é uma carga neutra, ele pode variar. Então, um mesmo elemento químico pode ter um número variado de nêutrons. E aí ele é chamado de isótopo. Por exemplo, o hidrogênio ele só tem um próton, não é isso? Mas ele também pode variar o número de nêutrons. Quando ele varia o número de nêutrons, ele é chamado de um isótopo de hidrogênio. Aqui na imagem a gente tem o hidrogênio, o próton, né, que só tem um próton. Aí aqui ele já tem um próton e um nêutron. Continua sendo o hidrogênio. Porém, agora ele possui um nêutron a mais no núcleo. Aí ele é chamado de deutério. E aqui a gente tem o hidrogênio, porém ele tem um próton e 2 nêutrons. Como variou o número de nêutrons, ele é chamado de trítio. Então, o mesmo elemento químico pode ter diferentes números de nêutrons. E aí é chamado de isótopo. Aí que eu coloquei outro exemplo, que é o urânio, que é usado na fissão nuclear, nas usinas nucleares. O urânio 234 ele tem 142 nêutrons. Aí tem o urânio 235, que tem 143 nêutrons, e o urânio 238, que tem 146 nêutrons no núcleo. Então, esses isótopos, eles têm muitas, no caso, os elementos que possuem muitas partículas no núcleo, que tem muitos prótons ou muitos nêutrons, eles produzem energia. E quando eles têm um processo de armazenamento de energia e eles ficam instáveis, eles precisam liberar essa radiação, é chamado de radioisótopos. Então, isótopos que possuem um excesso de energia no núcleo e precisam liberar essa energia é chamado de radioisótopos. E eles têm que liberar essa energia de alguma forma. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem onde mostra as formas de liberação de energia do núcleo do átomo. Ou pode ser por radiação alfa, ou radiação beta, ou radiação gama. Eu vou falar para vocês sobre cada uma delas. As partículas alfa ou radiação alfa ocorre quando um átomo, um isótopo, tem um excesso de energia no núcleo e ele precisa liberar essa energia de alguma forma.
Aí na radiação alfa ele libera 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo. Essa liberação do átomo do hélio, que são 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo do átomo, é chamada de radiação alfa ou partícula alfa. Como é radiação de partícula, também é chamada de radiação corpuscular. Aí tem a partícula beta, que ocorre também quando o núcleo elimina partículas, da mesma forma da radiação alfa. Só que aqui vai ocorrer a transformação dessas partículas. Ou seja, a gente tem um núcleo de um átomo com excesso de energia e aí ele pode liberar essa energia liberando partículas. Ou ele transforma um nêutron em um próton e libera um elétron, ou ele pode transformar um próton em um nêutron. Quando ele transforma um nêutron em um próton e libera um elétron, é chamado de partícula beta negativa ou négatron. E quando ele libera ou ele transforma um próton em um nêutron, é chamado de partícula beta positiva ou positron. Então, na partícula alfa, ele libera 2 prótons e 2 nêutrons, chamado de núcleo de hélio, e na radiação beta, ele faz a transformação de um nêutron em um próton ou de um próton em um nêutron. E a radiação gama. Quando ocorre a radiação por partícula, no caso, a liberação de energia através da liberação de partículas, sempre fica um excesso de energia no núcleo. E esse excesso de energia no núcleo é liberado na forma de radiação gama, que é uma radiação eletromagnética. Então, a radiação de partícula é quando libera partículas de dentro do núcleo. E essa radiação eletromagnética, que no caso é radiação gama, é uma radiação parecida com a radiação solar, com a luz, por exemplo. Ela viaja a 300.000 km por segundo e também tem a capacidade de penetrar, devido a ter um alto comprimento de onda, como já mostrei para vocês anteriormente. Aí a gente tem aqui a radiação. O que é radiação? A radiação é a propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas ou de partículas. A onda eletromagnética é uma forma de energia constituída por campo elétrico e campo magnético, areáveis e oscilando em planos perpendiculares entre si, capaz de propagar-se no espaço, no vácuo, e sua velocidade de propagação é de 300.000 km por segundo. Então, a gente tem 2 tipos de radiação. A radiação de partículas, que é a radiação alfa e beta, que eu mostrei para vocês agora há pouco, e tem a radiação eletromagnética, que é os raios X e raios gama. A radiação eletromagnética, diferentemente da radiação de partículas, elas possuem um campo elétrico e um campo magnético. Eles ficam oscilando entre si. E, como eu já falei para vocês anteriormente, ele tem um comprimento de onda e tem frequência. E aqui coloquei na imagem os exemplos de radiação eletromagnética que eu já falei anteriormente também. E as principais que a gente vai estudar é os raios X e raios gama, que tem um alto comprimento de onda e tem um baixo comprimento de onda e uma alta frequência, e tem a capacidade de penetração. E tem a radiação ionizante. O que é radiação ionizante? Radiação ionizante é a radiação capaz de quebrar moléculas químicas, ou seja, capaz de quebrar ligações químicas. Exemplos de radiação ionizante: tem a radiação alfa, a radiação beta, que eu falei para vocês agora há pouco, e tem a radiação gama e radiação X. A gente vai ver mais um pouco sobre ela, sobre a radiação ionizante. Existem vários tipos de radiação. Elas podem ser inofensivas, como a luz solar, só que se você pegar ela em demasiado, você pode também levar a um câncer de pele, né? A radiação solar. Por isso, tudo em excesso pode fazer mal. Existe a radiação natural, por exemplo, os raios cósmicos e o radônio e o potássio. Os raios cósmicos são os raios que vêm do nosso universo, no caso. Os raios ultravioleta, o VA e o VB. Tem o radônio, que é uma radiação presente no planeta Terra, só que em pouca quantidade, e tem o potássio. O potássio é um elemento químico e ele está presente na banana. Então, a banana é radioativa? Sim, ela é radioativa, só que em pouca quantidade, não faz mal ao ser humano. E tem as radiações artificiais, que é raios X e raios gama. Os raios X. Os raios X são radiações da mesma natureza da radiação gama, ondas eletromagnéticas, com características idênticas. Só difere da radiação gama pela origem, ou seja, os raios X não saem do núcleo do átomo. Os raios X eles são produzidos na eletrosfera, através da interação de elétrons.
Os raios-x são emitidos quando elétrons, acelerados por uma alta voltagem, são lançados contra átomos e sofrem frenagem, perdendo energia. Não tem, pois, a origem no núcleo do átomo. Eu só quero que vocês entendam que os raios-x eles não têm origem no núcleo do átomo. A gente vai ter uma aula específica para isso, sobre a formação dos raios-x. Mas, basicamente, aqui tem uma ampola de raio-x, a gente tem o cátodo e tem o anodo. O cátodo ele é composto por um filamento de tungstênio, que é um metal. Esse filamento de tungstênio ele é aquecido quando ligado na energia e, ao ser aquecido, ele produz elétrons. E esses elétrons vão ser acelerados em direção ao anodo, que está aqui. O anodo também é composto de tungstênio. Os elétrons que foram produzidos no cátodo vão ser acelerados em direção ao anodo. Ao se chocarem com o anodo, os elétrons do cátodo vão interagir com os elétrons do anodo e vão produzir radiação X. Que vocês podem ver aqui na imagem, está produzindo um raio-x da mão. Aí aqui tem a descoberta dos raios-x. Os raios-x eles não foram inventados, eles foram descobertos lá nos anos de 1870, 1880. Existiam vários cientistas que estavam trabalhando com esse tubo aqui, chamado de tubo de Crookes. Ele é composto de um cátodo e um anodo, e eles estavam trabalhando com os raios catódicos, que era através da aceleração de elétrons de um cátodo para o anodo. E aí tinha um cientista chamado Wilhelm Conrad Röntgen. Ele é o pai da radiologia, vocês vão ouvir muito falar sobre ele. Esse senhor, o Röntgen, estava trabalhando com os raios catódicos para tentar descobrir alguma coisa sobre ele, fazer alguma experiência com esses raios catódicos. E aí ele estava trabalhando no laboratório dele, lá na Alemanha. Então ele fechou todo o laboratório e estava trabalhando com esses raios catódicos. Ao produzir os raios catódicos dentro do laboratório, existia uma placa de platino cianeto de bário, que é um material usado nos filmes fotográficos. Aí ele viu que, ao se aproximar do platino cianeto de bário, os raios catódicos os raios catódicos, ao interagir com o platino cianeto de bário, eles produziam luminescência, que também é chamado de fluorescência. E ao colocar a mão próxima do filme, ele viu que produzia uma imagem. Então, a partir daí, ele descobriu que existiam os raios X. E com isso, ele ganhou o prêmio Nobel. E logo em seguida, ele fez a primeira radiografia da história, que foi a radiografia da mão da sua esposa, Bertha Röntgen. Na época, Röntgen fez algumas observações sobre os raios que descobriram. Eles são diferentes dos raios catódicos e causam fluorescência em certos sais metálicos. Impressionam ou enegrecem chapas fotográficas, são de natureza eletromagnética, pois não sofrem desvios em campos eletromagnéticos. Eles produzem radiações secundárias por onde atravessam, propagam-se em linha reta em todas as direções, transformam gases em condutores elétricos. E seu poder de penetração aumenta com o aumento da tensão dos tubos que os geram. As primeiras aplicações dos aparelhos de raio-x ocorreram na medicina, para diagnóstico de fraturas, e também na odontologia, para diagnóstico de canais dentários. Então, vamos falar agora sobre um pouco da penetração das radiações na matéria. As partículas alfa são radiações mais ionizantes, por terem carga mais 2, mas, exatamente por esse motivo, além de ter maior massa, sua penetração na matéria é pequena, não conseguindo atravessar uma simples folha de papel e percorrendo poucos centímetros no ar. Então, gente, a radiação alfa e beta, elas são radiações de partículas. Como são radiações de partículas, elas são pesadas, então elas não conseguem atravessar muita coisa. A radiação alfa, ela não consegue atravessar uma folha de papel. A radiação beta, ela consegue atravessar uma folha de papel, mas não consegue atravessar a pele. Já a radiação gama e raios X, por serem radiações eletromagnéticas, elas conseguem atravessar a pele e também materiais mais densos. Por isso, a preocupação maior é com essas radiações. As radiações alfa e beta, como são radiações de partículas e possuem carga maior, elas são muito ionizantes. Porém, digamos, se eu pegar a radiação alfa na minha mão, ela pode causar uma pequena queimadura, mas ela não vai atravessar a minha pele. Já a radiação gama e X, ela não vai causar uma queimadura de imediato, mas ela vai conseguir atravessar a pele. Aqui eu coloquei a imagem para vocês da penetração das radiações alfa, beta, gama e X. Vocês podem ver que a alfa é barrada por uma folha de papel, a beta
atravessa a folha de papel, mas é barrada pela pele. A radiação gama é a mais penetrante, tem que ser barrada por uma grossa camada de chumbo, e tem os raios-x, que consegue atravessar a pele, a madeira e é barrado por uma fina camada de chumbo. Aí tem os efeitos das radiações no ser humano. Como já foi mencionado, as partículas alfa e beta são facilmente bloqueadas e causam danos apenas na pele ou internamente, em razão da ingestão do radionuclídeo que as emite. Então, se eu ingerir as radiações alfa e beta ou inalar elas, pode ser bem prejudicial. Por esse motivo, a preocupação maior é devido às radiações eletromagnéticas, radiação gama e X. Os efeitos biológicos, quando ocorrem, são precedidos de efeitos físicos e químicos. Aí aqui eu coloquei para vocês os efeitos físicos, químicos e biológicos das radiações. No caso, as radiações X e radiação gama. Pode ocorrer a absorção de energia, o meu corpo pode simplesmente absorver a radiação e não acontecer nada. Ou pode ocorrer a excitação. As células podem ficar excitadas, mas também não vai acontecer nada com o corpo. Ou pode ocorrer a ionização. Como eu falei anteriormente, a ionização é a quebra de moléculas e produção de radicais livres. Ou a quebra de ligações químicas. E aí pode ocorrer os efeitos químicos, que é quando ocorre a mobilização e neutralização dos íons e radicais livres que foram produzidos, e com isso restará o equilíbrio químico. Ou pode ocorrer a formação de novas substâncias. Então, e tem os efeitos biológicos, que é o armazenamento de informação, aberração cromossomial, alteração de metabolismo local, restauração de danos e morte celular. Eu vou falar sobre cada um deles para vocês entenderem melhor. Então, o nosso corpo é composto de 70% de água. Quando a radiação ionizante interage com o nosso corpo, ela é capaz de quebrar moléculas químicas. Como eu falei anteriormente, radiação ionizante é capaz de quebrar moléculas químicas. Então, a água é uma molécula, não é isso? Ela é composta de moléculas de H2O, ou seja, um oxigênio e 2 hidrogênio. Quando a radiação interage com o nosso corpo, ela interage com as moléculas de água presentes no nosso corpo. E a radiação ionizante ela vai quebrar as moléculas de água, produzindo radicais livres. Como vocês podem ver aqui na seta, a gente tem a molécula de água e foi quebrada por a radiação, produzindo radicais livres. Uma hidroxila e um hidrogênio. Esses radicais livres vão ficar soltos no corpo e eles podem se ligar com outros elementos químicos no nosso corpo. A hidroxila se ligou com outra e produziu água oxigenada. E essa água oxigenada pode ser prejudicial às células do corpo. As nossas células, como vocês podem ver, ela é composta por um núcleo e organelas que ficam ao redor do núcleo. Como a gente estudou em biologia, não é isso? Dentro do núcleo a gente tem o nosso material genético, que fica dentro dos cromossomos, que são esse xizinho aqui, ó. Os cromossomos, ele tem o nosso DNA, o ácido desoxirribonucleico. O DNA contém toda a informação genética que eu possuo. Se meu cabelo é preto, se minha pele é morena, se minha pele é clara, se meu olho é verde, se meu olho é azul. Está tudo contido no meu DNA, que vai definir as minhas características físicas. Então, a radiação ionizante, ela quebrou a molécula de água e produziu radicais livres. Esses radicais livres vão interagir com o DNA presente na célula e causar uma mutação ou destruição da célula. Por isso que vocês podem ver que a radiação ionizante ela é perigosa para a gente. As nossas células elas estão se multiplicando o tempo todo. A gente tem 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada. Então, elas estão sempre se dividindo. Devido a isso, a radiação ela pode interagir com o DNA e fazer com que a célula se divida errado. E com isso produzir uma neoplasia, que também é chamado de câncer. Então, eu coloquei aqui para você um exemplo. A radiação atinge o núcleo da célula, ou pode ocorrer nada, né? Por exemplo, se você pegar uma dose bem baixa de radiação, não vai acontecer nada com a célula, ela vai ficar ali normal. Ou pode acontecer a mutação do DNA. A mutação do DNA pode ser reparada pelo organismo, ou pode ocorrer a morte da célula, que é a necrose, ou a célula sobrevive com a mutação. Então, sempre que eu pegar uma radiação, vai acontecer alguma coisa? Não. Pode ser que não aconteça nada, ou pode ser que a radiação interaja com as células e cause uma mutação e o corpo pode reparar essa mutação, pode eliminar essa célula com a mutação. Ou a célula pode sobreviver e se reproduzir de forma errada. Aqui eu coloquei para vocês as células mais sensíveis à radiação.
as que têm maior radiosensibilidade. São as células da medula óssea, do baço, da glândula vascular, do linfonodo, das gônadas, do cristalino e dos linfócitos. E que possui uma média radiosensibilidade. Tem a pele, mesoderma, órgãos fígado, coração e pulmão. E que tem baixa radiosensibilidade, né? As células mais resistentes à radiação. Os músculos, ossos, sistema nervoso. Aí nós temos efeitos biológicos, que acontecem em intervalos de tempo que vão de minutos a anos e consiste na resposta natural do organismo a um agente agressor. E tem os efeitos orgânicos, que são doenças e representam a incapacidade de recuperação do organismo devido à frequência ou quantidade dos efeitos biológicos, no caso a catarata, o câncer ou a leucemia. Aí tem os efeitos somáticos, que ocorrem no corpo da pessoa que pegou a radiação, e tem os efeitos hereditários, que ocorrem nos descendentes. Os efeitos somáticos ocorrem quando a radiação interage com as células do corpo, com as células somáticas. E os efeitos hereditários ocorrem quando as células, no caso, quando a radiação causa uma mutação nas nossas células germinativas, que são nas nossas gônadas. Aí tem os efeitos estocásticos, que são os efeitos que se acumulam, no caso, quando a radiação acumula no corpo e com o tempo pode levar a um câncer ou a uma alteração nos meus descendentes. Ela não apresenta um limiar de dose, ou seja, eu posso pegar a radiação hoje, amanhã, depois, e essa radiação vai se acumulando com o tempo. E daqui a 40 anos pode surgir um efeito dessa radiação acumulada. Quanto maior a dose, maior a probabilidade de ter um efeito. E tem os efeitos determinísticos, que tem um limiar de dose, que levam à morte celular. No caso, os efeitos determinísticos, ele ocorre no momento exato que a pessoa pega a radiação. Por exemplo, em Chernobyl, quando ocorreu a explosão na cidade de Chernobyl da usina nuclear. Ocorreu uma grande explosão e muitas pessoas foram expostas a uma quantidade muito grande de radiação. E naquele momento elas sofreram queimaduras, ou seja, foi um efeito determinístico, porque a dose de radiação foi tão alta que elas sofreram uma queimadura na mesma hora que elas pegaram a radiação. Então, o efeito determinístico é aquilo que acontece na hora, que no caso é uma queimadura que acontece na hora. Diferente do efeito estocástico, que vai se acumulando com o tempo. Aí aqui é um resumo do que eu já falei. Então, em relação aos efeitos da radiação ionizante, cabem algumas observações interessantes e importantes. A exposição a uma fonte de radiação não significa a quase certeza de que vai ter um câncer, né? E sim a probabilidade de um dano que, na maioria dos casos, é corrigido naturalmente pelo organismo. Ou seja, se eu pegar a radiação, não significa que vou ter um câncer. O meu corpo pode reparar aquilo. Então, só porque a pessoa pegou radiação, não significa que ela vai ter um dano. O dano biológico produzido em uma pessoa não passa para outra, ou seja, é uma doença que não pega. Assim, não é como o coronavírus, que pega de uma para outra, mas pode ser transmitido para os descendentes, se no caso as células afetadas forem as células germinativas. A mesma dose que causa um efeito biológico em uma pessoa pode até não causar dano algum em outra. Então, depende do quanto aquela pessoa já pegou radiação, porque a radiação ela é cumulativa. E como se proteger das radiações? Então, as radiações externas, radiações provenientes de fontes fora do corpo humano, podem ser controladas pelas variáveis de tempo, distância e blindagem. Então, quanto menor tempo você pega a radiação, menor a dose. Porque a dose ela é diretamente proporcional ao tempo em que se permanece exposta à radiação. Enquanto menor o tempo que eu estiver me expondo à radiação, menor vai ser a dose. E quanto maior a distância que eu vou estar da fonte de radiação, menor é a dose que vai chegar até mim. Na radiologia existe a lei do quadrado da distância. Ou seja, quanto maior a distância, a radiação vai, no caso, diminuir o quadrado da distância que eu estou dessa fonte de radiação. Se eu me distanciar 2 metros da radiação, da fonte de radiação, a dose que vai chegar até mim vai diminuir em 4 vezes. E tem a blindagem, que é o método mais seguro de proteção contra as radiações ionizantes, uma vez que esses 2 métodos anteriores dependem de um controle administrativo contínuo dos trabalhadores. Então, a blindagem ela vai ser o método mais eficaz que vocês vão utilizar, que no caso são o colete de chumbo, né? Óculos plumbíferos, que são óculos de proteção para os olhos,
E também tem, no caso, o biombo de chumbo que vocês sempre vão usar quando vocês forem fazer radiografias, que é tipo uma salinha pequena feita de chumbo, onde vocês vão se proteger das radiações. Aí temos os 10 mandamentos da proteção radiológica. Compreender e aplicar os princípios fundamentais do controle da radiação, tempo, distância e blindagem, que eu acabei de explicar para vocês. Quanto menor o tempo que vocês estiverem expostos a uma radiação, menor a dose. Quanto maior a distância da radiação, menor a dose. E a blindagem vai proteger vocês da radiação. Não permitir que a familiaridade resulte em falsa segurança. Sempre se proteger, por menor que seja a dose de radiação, gente. Sempre se proteger. Nunca permanecer no feixe primário. Sempre usar vestuário protetor quando não estiver atrás de uma barreira protetora. Sempre utilizar o monitor de radiação ocupacional e posicioná-lo fora do colarinho do avental de proteção. Esse monitor é chamado de dosímetro. Ele vai medir a quantidade de radiação que uma pessoa pega. Sempre que passar do limite, aquela pessoa pode receber férias ou ter que tirar uma licença, porque ela não pode ter mais do que 5 RENs, que é uma unidade de medida da radiação. Ela não pode ter 5 RENs por ano. Nunca segurar um paciente durante um exame radiográfico. As pessoas que estão segurando o paciente devem usar um avental protetor. Sempre que o acompanhante for fazer um exame, você tem que dar um protetor para ela, né? No caso, um avental de proteção de chumbo. Utilizar blindagem para as gônadas, que são os órgãos sexuais, os órgãos, no caso, que possuem células germinativas. Exames da pelve e abdômen inferior de uma paciente grávida devem ser evitados sempre que possível, especialmente durante os primeiros trimestres. E sempre colimar para a menor área do campo apropriado do exame. A colimação é o campo de estudo, no caso, o campo que você vai fazer a radiação. Então, sempre colocar a menor área possível para o órgão. E sempre pratique o princípio ALARA, que significa as low as reasonable achievable. Os níveis de radiação devem ser tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. Ou seja, o nível de radiação deve ser tão baixo quanto possível. Então, gente, a aula vai até aqui. E vocês já podem responder a atividade que eu vou mandar para vocês, com base no que eu falei para vocês agora, tá bom? Então é isso. Espero ver vocês na próxima aula.